Fala, galera! Começa mais um Do Grego Podcast, e este, o de número 50. Eu sou o Claudione Colevati, e hoje eu tenho dois convidados especiais, o Júnior Pavanello e o Marco Teles. Júnior, tudo bem? Tudo bem, fala galera, beleza? Ô Júnior, o pessoal acho que não sabe, né, que você é primo do nosso Rafael Pavanello aqui, mas o que você faz da vida, Júnior? Fala pessoal, atualmente eu estudo engenharia, sou primo dessa figura aí, desse teólogo paciente que tira várias dúvidas, sou músico cristão, toco em igreja, tenho uma família aí cheia de pastores e estamos aí hoje para aprender um pouquinho mais. Legal, Júnior. O Júnior é um cara que eu conheci também já faz um tempo, que o Rafa me apresentou pelo WhatsApp. E a gente, apesar do Marco Teles não saber, eu e o Júnior, a gente também metido a tentar lançar umas músicas aí também, viu, Marco? Cara, que da hora. Isso daí o Júnior já gritou tanto no meu direct, mas isso aí ele ainda não falou. Mas uma hora depois eu mando aí pra você dar uma olhada, pra você dar uma... Falar, ó, isso tá bom, isso troca, isso não, se você puder depois. Vamos embora. Cara, então, ó, vou apresentar o cara aqui que já até falei que é o Marco Teles, mas o cara é músico, é escritor e cristão. Porque depois que eu li esse livro dele, eu não vou falar que é músico cristão. Ele é músico, escritor e cristão. Marco Teles, eu sempre falo Marcos, né? Marco, bem-vindo, cara, ao Do Grego Podcast. Obrigado por participar da gente desse episódio, cara. Manos, eu tô muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos conversar, que isso é bom, bater papo é legal, trocar ideia, faz a gente crescer como gente, né? Sim, mas fala um pouco aí de você, Marco, por favor, porque às vezes o pessoal não conhece, não sabe quem é você, mas agora, como a gente tem um lema aqui no Do Grego, que o Do Grego vai dominar o mundo, então você vai ficar conhecido no mundo todo agora. Gente, que isso, consegui, mãe, alô, deu tudo certo. Então, eu me chamo Marco Teles, eu moro em João Pessoa, Paraíba, aqui no Nordeste. Sou formado em Teologia pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro e faço Filosofia pela Universidade Federal aqui da Paraíba. Sou músico, como eu não sei se eu já falei, tenho um problema de memória, perda de memória recente. Sou primo da Dori, já que a gente está anunciando os nossos primos. Perda de memória recente? Não dá pra acreditar. Não, é verdade. Eu esqueço das coisas depressa, é de família. Oi, pois não? Tu tem um parafuso solto. E sou diretor do Coletivo Candeeiro, que é um ajuntado de artistas nordestinos que tem, assim como o Do Grego, insistido nessa ideia megalomaníaca de dominar o mundo inteiro. Bom, pra quem não sabe por que o Do Grego resolveu juntar Marco Teles, Júnior Pavanello e Do Grego, na verdade só foi possível chegar ao Marco porque o Júnior fez essa ponte aí, fez esse bate-papo e funcionou. Eu particularmente já conhecia, né, o Marco Teles, de ouvir algumas canções dele. Pra gente é muito bom, mas nós chamamos o Marco Teles pra falar desse livro dele, que é o Vida Após o Gospel, que é fantástico, desde já recomendamos a todos, o qual faremos um sorteio dele, né, de um livro do Marco Teles. Nós vamos fazer uma live, porém, para você participar desse sorteio, você vai ter que assistir o podcast inteiro, né, você que nos ouve, e anotar 3 palavras. Vou falar uma agora, uma no meio e uma no fim. A primeira palavra é simples, é Marco. Anota aí. Se a segunda for Teles, eu já sei que a terceira é Beloúbe. Vocês podem fazer. A mesma piada que de dar o problema, ele fez de novo. Tem que continuar. Assim, pra gente iniciar, o que o inspirou e o levou a escrever o livro Vida Após o Gospel? Então, o livro Vida Após o Gospel, eu escrevi ele, sobretudo depois de uma experiência que eu tive, né, em um acampamento
de uma igreja da minha denominação, Presbiteriana do Brasil. Eu já vinha insatisfeito com a maneira como as igrejas tradicionais vinham abandonando a estética de canção bíblica, né, e de canção que faz jus e honra à nossa tradição de confissão de fé e tudo mais. Mas foi durante um acampamento que eu fui convidado para pregar em uma cidade aqui do Nordeste, que eu percebi que durante os 3 dias de acampamento de uma igreja presbiteriana, isso sim me choca de alguma forma, todo o repertório daquele acampamento durante os 3 dias era um repertório absolutamente baseado em canções como Toque no Altar, Fernanda Brum, o que há de mais tóxico, assim, dentro do mercado gospel, assim, o que há de mais, enfim. E eu voltei para casa, eu me lembro que eu voltei para casa pensando, gente, acho que tá na hora, eu vou ter que escrever esse livro, não é possível, eu preciso colocar para fora, assim, sem machucar ninguém, porque às vezes você vai se manifestar por rede social, através de um texto, e aí você se despreocupa muito, entendeu? E acaba sendo mais ácido do que deveria ser. Às vezes você vai se manifestar por meio de vídeo ou algum outro tipo de ferramenta de comunicação, e às vezes você erra a mão na medida das suas palavras. Então acho que escrever um livro era a melhor maneira de eu me concentrar nesse assunto, de eu investigar esse assunto e de eu tentar ao máximo ser honesto, ser moderado, equilibrado na fala, amoroso, generoso também, justo, inclusive comigo mesmo e com as minhas próprias falhas e deslizes musicais também. Então, o livro surge para tentar trazer esse assunto para a tona. Eu sinto que todos os livros que nós temos à nossa disposição, que tratam sobre a temática do louvor, da adoração, da música cristã, eles são muito genéricos, assim, eles nunca entram assim, especificamente no X da questão. Todo mundo tem um pouco de receio de tocar nesse assunto do gospel e dos malefícios e das implicações que a falsa teologia por trás de boa parte do repertório gospel tem trazido para a igreja brasileira. Então eu vejo que esse tratamento genérico do assunto nos livros tem feito com que as pessoas leiam, digam, ai, que maravilha, que livro bom esse aqui do MacArthur, por exemplo, né? John MacArthur tem um livro sobre adoração. Que lindo isso aqui que ele está falando sobre adoração e tal. Mas a pessoa vai pro culto e canta Toque no Altar. Quer dizer, o cara é tão genérico ao falar, eu não quero dizer o cara como que desprezando, pelo amor de Deus. Trata-se de John MacArthur. Ele é uma sumidade teológica, ele é um nome importantíssimo e a fala dele não é nem de longe uma fala, assim, inútil. Muito pelo contrário, é muito útil. Mas eu acho que não é o ponto de partida de discurso dele. Ele fala a partir do púlpito, ele fala a partir do gabinete pastoral, então é normal que a fala dele, para nós músicos, soe muito distante, soe muito genérica, né? Pouco aplicável, inclusive, em boa parte das vezes. E aí eu acho que o Vida Após o Gospel, que foi feito por mim, por eu ser um músico, eu tento ao máximo trazer essas questões que ficam orbitando, né, nos discursos mais genéricos, eu tento trazê-las para o mundo dos fatos, sabe? Para as realidades experimentadas na pele, para o empirismo do dia a dia, sabe? Para a terra do chão mesmo, assim. E aí, tudo isso foi o que eu ponderei quando eu fui escrever. Eu disse, não, preciso escrever uma coisa que seja assim, tipo, vou desenhar o que John Piper tá falando, vou desenhar o que Paul Washer tá dizendo, vou desenhar o que as nossas confissões de fé dizem pra gente no passado, vou deixar o mais simples possível, aplicável possível, pra nego falar assim, nossa, agora tá, entendi, entendeu? Não sei se eu consegui atingir tudo isso, mas pelo menos foi o que me levou a escrever, entende? Eu acho interessante, você falando tudo isso, se eu não estiver enganado, o prólogo do livro, quando você fala sobre a Índia, sobre a vaca sagrada, o bezerro de ouro, realmente o que você falou, você escreveu o livro, você colocou tudo bem argumentado para que ninguém também não fosse uma opinião vaga, né? Mas como realmente é difícil quando você entra nesse meio e fazer uma crítica a uma música gospel, como que a idolatria, por assim pode-se dizer, porque a gente faz o de olho na letra e a gente sempre deixou claro assim, o nosso problema não é com o artista, né? Uhum. Quando a gente vai analisar, a gente vai olhar se a letra, se ela é cristã ou não, se ela tem fundamento bíblico ou não, e se a gente recomenda ou não. Olha o que nós já apanhamos, porque nós falamos coisas que a gente era contra a canção e a música ela vai contra a palavra, as pessoas não querem nem saber, só como você atacou a
vaca sagrada e o besouro de ouro deles, como que o pessoal vem pra cima da gente, cara? Pois é, isso é impressionante. E eu acerca disso, eu gostaria inclusive de dizer que eu também passei por isso algumas vezes antes de escrever o livro, quando eu fazia textos sobre, enfim, algum tipo de episódio, de acontecimento que veio do mercado gospel, que veio desse setor aí. Então, às vezes eu me expressava no Facebook, em formato de texto, ou Instagram, o que quer que seja, e de fato, a contrapartida que vinha dos admiradores da música gospel e desse tipo de comportamento artístico era muito, assim, feroz. Agora, eu não enfrentei isso até agora, né, com o lançamento do livro. O livro foi o 5º livro mais vendido no Brasil ano passado, de autor reformado brasileiro, e isso significa muito para mim. Foram 3 tiragens, 2 edições em apenas um ano, mas apesar de tudo isso, absolutamente ninguém chegou em mim para dizer que eu fui ácido demais, ou para dizer que, quem é você para não sei o que lá, e não sei o que. Não houve nenhum tipo de crítica negativa ao livro. Eu acho que o livro, livros de forma geral, eles acabam servindo melhor para argumentar, né, para você colocar o seu ponto de vista na conversa, no assunto, sem ser mal interpretado, sem ser, enfim, lido de forma errada. Então, isso eu não enfrentei no livro, vocês acreditam? Acredito. Olha. E até acredito, Marco, que um pouco de você não ter enfrentado tudo isso que você falou no livro, porque eu acompanho muito seu Instagram, sua rotina na internet, e você escreve muito bem, você é muito bom escrever, mas às vezes você faz certas postagens sobre músicas que estão rolando e tal, os deslizes teológicos das músicas, e você apanha hoje muito no Instagram, mas eu acredito que talvez isso não tenha acontecido no livro. Espero que o pessoal não me entenda mal, mas é porque hoje em dia a gente tá numa geração que não abre a Bíblia nem para ler, quem dirá talvez pegar um livro que vá mudar o pensamento em relação à música cristã. Sim, é verdade. Eu também acho que tem muito disso também, né? O público que vai até o livro já é um público tendencioso ao pensamento crítico, tendencioso à reflexão, e aí facilita muito, né? Acho que o pessoal do mimimi, de fato, dificilmente abrem livros, né? Exatamente. Bom, assim, o livro, como a gente sempre fala, ele é incrível, e a abordagem que você dá a ele, a forma que você escreveu, como a gente já tinha até falado com o Júnior antes de você entrar, ele fica de uma maneira fácil e compreensível, né? E toda a explanação que você dá sobre a questão do período, né? De tudo aquilo que historicamente traz essa bagagem pra gente, de questão da importância da música, né? No culto, a questão da música fora da igreja também, é de fácil acesso, né? Por isso que a gente fica até triste, e eu concordo com o que o Júnior fala, quando infelizmente uma grande gama dessa geração, ela rola no chão ouvindo os cantores gospel, mas elas não questionam o que está sendo cantado, né? Então, provavelmente, infelizmente, muitos deles ainda não leram o seu livro, mas quem sabe Deus não abre o entendimento desse pessoal para ler boas coisas e começar a pensar só. A gente não está criticando, né? Como a gente falou, o artista em si, mas para a igreja, a música ela tem que ter uma ordem, né, e decência, e que condiz com as escrituras, né? Isso é fato, né? É verdade. Só em relação a você ter falado que o livro é de fácil entendimento, até para você que nunca leu um livro, esse livro tem quase 300 páginas, mas eu garanto assim que é um livro que até você que não tem o hábito de leitura, você vai conseguir ler o livro sem muito esforço, porque é um livro muito, muito fácil de te prender à leitura, é um livro que você vai abrir e vai querer ler em um dia, se fosse possível. Eu confesso que assim, o trabalho que você fez em aplicar louvor, adoração e alguns outros termos que eu até coloquei aqui na pauta, mas quando você traz aquela questão da adoração, eu acho fantástico, e aí a pessoa tem que ler o livro, porque tem toda uma questão teológica, uma questão bíblica que você traz perfeito. Você poderia só assim, eu até selecionei quatro conceitos aqui, você falar brevemente pra gente, por exemplo, sobre
o louvor, o que você entende sobre o louvor que você colocou no livro, e claro que resumidamente, nada é mais objetivo, e que a pessoa venha e se não ganhar o livro no sorteio, que ela compre o seu livro para aprender sobre louvor, ação, o termo levitas e o termo gospel. Você pode dar uma... Claro. No livro, especialmente essa relação entre louvor e adoração, eu quis criar esse contraste porque eu acho que a gente peca muito, a gente erra demais quando a gente transforma esses dois termos, né, em sinônimos, né? Parece que louvor e adoração são basicamente a mesma coisa, ninguém sabe definir ainda, ninguém sabe definir mais muito bem aonde é que começa o conceito do louvor e aonde termina, onde é que começa o conceito da adoração e tudo mais. E eu acho até que vai até um pouco mais além. A gente mistura nesse liquidificador aí o termo louvor, adoração, música, hino. Então, tudo isso bate aí no liquidificador, sai aí uma vitamina e é uma coisa só. A gente não consegue mais definir os limites de cada termo. E aí, com isso, eu acredito que a gente perde muito, né? Porque cada um desses termos traz pra gente uma lição e um fundamento para a construção da nossa identidade cristã, que é muito importante. Quando a gente torna tudo isso sinônimo, a gente diminui muito o significado de cada um desses termos e perde de poder contribuir melhor na maturação da nossa identidade cristã, né? No desenvolvimento da nossa identidade cristã. Então, veja, primeira coisa que eu vou colocar em distinção entre louvor e adoração é que louvor é uma atitude externa, né? A palavra louvor, ela tem um significado muito simples, é simplesmente elogiar. Isso é simples, mas não pode ser visto como algo simplista, né? As implicações de dizer que louvor é igual a elogiar são diversas, são muito variadas, né? Se louvor é algo estético, é algo visível, é algo que está do lado de fora da minha existência, né? É um elogio que eu presto a alguém diante de outro. Então, isso significa que louvar é algo que pode ser facilmente mensurado pelos outros, né? Algo que pode ser facilmente percebido a olho nu. Então, eu consigo dizer, por exemplo, quem louva melhor do que quem, segundo o meu próprio critério, obviamente, né? Quem é que louva melhor, quem é que... E aí, se louvar é elogiar, eu posso dizer que, por exemplo, o Júnior elogia a Deus melhor do que o... Como é o nome? É Davi? Johnny. Melhor do que o Johnny. Então, eu posso dizer isso de acordo com os meus próprios critérios do que é elogiar bem, entendeu? Eu posso dizer que o pregador A, ele fala melhor sobre o Senhor do que o pregador B, porque eu tenho os meus critérios e o elogio que o outro está prestando está diante dos meus olhos, está externo, está exteriorizado. Então, louvor, ele tem essa característica de ser uma atitude externa. Também tem outras implicações, obviamente que eu vou tratando isso tudo no livro, mas eu posso citar pelo menos mais uma, que o louvor, por ser algo externo, né, e que eu posso mensurar e tudo mais, o louvor, ele também, por ser um elogio, ele também tem diversas formas de manifestação. Não está restrito à música, né? Eu posso elogiar alguém por meio de uma poesia, por meio de uma fala, de um discurso. Eu posso elogiar alguém fazendo uma camiseta, né, com a imagem daquela pessoa ou com alguma coisa que faça referência a ela. Eu posso elogiar por meio de telas, eu posso elogiar por meio de arquitetura, eu posso elogiar no Congresso fazendo leis que, por exemplo, enquanto cristão elogiando a Deus, eu posso estar no Congresso, enfim, trabalhando por uma legislação que esteja em consonância com a fé que eu vivo, que eu professo e com o Deus que eu sirvo. Então, o louvor tem toda essa gama de manifestações múltiplas e que são muito além de simplesmente o reducionismo da música, entendeu? Com relação à adoração, aí é que vem o contraste. A adoração, diferente do louvor, começa a diferença aí e caminha para bem distante, né? A adoração está bem distante do louvor. A adoração, diferente do louvor, ela não é uma atitude externa, eu não posso ver, não posso mensurar a adoração do outro. A adoração é uma atitude interior. Eu vou tratar a adoração no livro a partir do primeiro texto sagrado em que esse termo aparece, que é ali em Abraão, quando Deus convoca Abraão, pede a ele que saia da sua tenda, pegue seu filho Isaac e o leve para oferecer em sacrifício. E quando Abraão chega no pé do monte, ele olha para os servos e fala: olha, fiquem aqui, eu vou ali com o rapaz, e quando eu terminar de adorar, então nós tornaremos até vocês. Essa é a primeira vez que a palavra adoração aparece no texto e ela não tem absolutamente nenhuma relação com música, né? Abraão estava indo para o monte sacrificar, estava indo matar, estava indo morrer também, por que não, né? Tenho certeza que se de fato ele tivesse que matar o seu filho,
parte dele morreria, se não ele por todo, ele por completo, em seu interior. Ele estava indo sofrer, ele estava indo chorar, ele estava indo sangrar, ele estava indo abandonar, ele estava indo obedecer, ele estava indo... Eu posso dar uma série de adjetivos para o que ele estava indo fazer. A única coisa que eu não posso dizer que ele estava indo fazer é que ele estava indo fazer música. Ele não estava. Muito provavelmente ele não teria disposição emocional sequer para cantarolar uma cantiga, assoviar ou tocar um sino. Então Abraão estava indo e ele chamou isso tudo que ele ia fazer no monte, ele chamou isso de adoração. Então veja o quão distante nós estamos hoje do termo original das escrituras, né? A gente hoje chama de adoração as nossas músicas, nosso período de música, a gente chama de adoradores, os nossos músicos, nossos cantores são adoradores, e Abraão chamava de adoração a sua perda, o seu sacrifício, a sua morte. A gente chama, enfim, outras coisas. E aí eu trato essa diferença entre louvor e adoração a partir de Abraão e vou estendendo esse termo, né, adiante. Eu preciso dizer também sobre, você colocou na pauta, falar um pouco sobre levitas, também trato um pouco sobre o termo levitas, sobretudo deixando destacado que para os levitas do Antigo Testamento, do período de Moisés, quando ele escreveu o livro de Levíticos, inspirado por Deus, não havia a função de música, né, outorgada a eles. Eles não haviam sido, em lugar nenhum do livro de Levíticos, você vai encontrar Deus, por meio de Moisés, instruindo os levitas a que fizessem algum tipo de música no culto, enfim, de qualquer forma. Então, levitas não são músicos, e eu falo também um pouco no livro, isso aí é bacana focar, que colocar essa titulação de levitas para os nossos músicos na atualidade, eu encaro isso como nada mais, nada menos do que simplesmente oferecer para eles uma espécie de deificação, de mistificação de si mesmos, entendeu? É um polimento da própria imagem, é tornar-se um pouco mais brilhoso do que realmente é, tornar-se um pouco invernizado diante da igreja local. Chamar um músico de levita é invernizá-lo, entendeu? Desnecessariamente. Eu acho bacana chamar músico de músico, assim como a Bíblia o faz, chamar cantor de cantor, como a Bíblia o faz, instrumentista de instrumentista, e chamar adorador de adorador. E, aliás, por falar nisso, a gente não tem como chamar o outro de adorador, porque segundo Jesus para a mulher samaritana, quem vai chamar alguém de adorador é Deus. É ele quem procura, é ele quem acha, é ele quem constrói essa identidade. Então é mais ou menos por aí que a gente foi caminhando. Não, legal. E essa questão de levitas, infelizmente a gente vê muito que tem algumas igrejas que acabam fazendo esse sincretismo, né, com a religião judaica e querem trazer tudo aquilo que acontecia lá, querem trazer para hoje, esquecendo que essas coisas já tudo se cumpriram em Cristo, né? É uma pena que isso tenha acontecido, mas louvamos a Deus que Deus tem levantado aí uma geração que tem buscado verdadeiramente a Deus através até a gente fala isso porque a gente é do meio, mas a teologia reformada ela tem trazido muitos jovens, né, para o estudo e buscando servir a Deus da melhor maneira possível e de acordo com as Escrituras. Aproveitando isso, Marco, você podia falar também um pouquinho sobre essa questão do gospel, porque a gente ouve falar tanto, o gospel, a música gospel, o movimento gospel, e às vezes a gente nem sabe da onde que veio, por que veio e por que ficou, né? Esse conceito gospel, né? Por que usa esse conceito gospel? Sim. Pois é, a palavra gospel é uma palavra que eu acho muito importante que a gente defina os seus termos já no começo do livro. Afinal de contas, é sobre isso que a gente vai estar falando de maneira mais ampla, mais focada ao longo do livro todo, né? Mas o termo gospel, ele vai surgir nos Estados Unidos lá pela década de 1920, e ele no seu nascituro, né, no berço norte-americano, ele não simbolizava, né, ele não significava a mesma coisa que significa hoje em terras tupiniquins, né, na nossa época contemporânea. O termo gospel, quando ele surge nos Estados Unidos, a ideia era denominar um novo estilo musical que estava começando a nascer, né, sobretudo ali especificamente, na verdade falando, especificamente na cultura entre os afro-americanos ali, né? Eles estavam fazendo
eles estavam fazendo uma mistura de blues com jazz, havia um lamento negro na canção, né? Sempre misturando com uma esperança do evangelho, né? Porque os negros já estavam bem evangelizados assim nesse período, eles eram bem frequentes na fé cristã, e aí entre eles, enquanto eles trabalhavam, enquanto eles eram explorados e tudo mais, foi surgindo esse novo estilo de lamento negro, né? É um lamento que misturava uma esperança que não podia ser categorizado como blues, porque não carregava tanto aquele arrastado das notas do blues. Também não era um jazz, ou seja, não tinha tanto balanço quanto o jazz, estava entre uma coisa e outra, e possuía uma mensagem própria. Então, na necessidade de dar um novo nome para esse movimento musical que acontecia entre eles, essa música, esse estilo musical começou a ser chamado de gospel. Aqui no Brasil, o termo gospel, ele vai aparecer só na década de 90, já ali com o pessoal da Renascer Praise em São Paulo e tudo, e a ideia do gospel, quando essa palavra foi assimilada pela cultura brasileira, já não era mais para denominar um estilo musical, mas era para denominar um nicho de mercado, era uma bandeira de mercado. A ideia era colocar debaixo dessa bandeira de mercado todos os cantores, bandas ou enfim, músicos que tivessem uma mensagem abertamente cristã, né? Abertamente religiosa cristã. Então, e aí você tinha gente do rock, você tinha gente da música bem congregacional, você tinha até gente que fazia forró, e hoje é bem essa bagunça assim. O que é gospel hoje no Brasil? Gospel hoje no Brasil é absolutamente qualquer coisa que fale religiosamente, entendeu? De fala religiosa, né? De poesia religiosa, mas o estilo é variado. Então gospel não é um estilo, gospel é uma bandeira de mercado no Brasil. É isso que a gente precisa definir, assim, né? Tem gente, por exemplo, que é cantor gospel e que não se assume enquanto forrozeiro, tu entende? Que não se assume enquanto cantor sertanejo. E você vai ver a própria Cassiane, quando ela começou com aqueles forró dela, né? Não se chamava de forró, ninguém dizia que a Cassiane fazia forró. Mas quem disse que aquilo não é forró? Já começa a acontecer. Aleluia, e raça luz, vai. E aí você começa a gerar essa espécie de esquizofrenia artística, na qual você é um músico forrozeiro, sei lá, sertanejo ou roqueiro, mas você já não se identifica mais com esse estilo musical, você quer ser chamado de gospel, mas gospel não é um estilo de música, pelo menos não aqui no Brasil, né? Eu conheci um coral, por exemplo, de música gospel numa das minhas viagens para fora. Eu vi a apresentação de um coral de música gospel, o qual nenhum dos membros, muito menos a regente, era cristão. Todos eles, enfim, eram fumantes, a maioria ateu, né, de uma cultura pós-cristã ali na Europa e tal, mas a música que eles cantavam em coral e saíam por aí se apresentando em todos os lugares, inclusive, sei lá, em bares e tudo mais, a música era música gospel, porque é um estilo de música, né? Não tem relação nenhuma com a mensagem, ou com enfim, com a religião. Tem uma relação com o estilo, uma estética musical mesmo, né? Sim. A gente vai até estar falando um pouquinho pra frente, mas acho que essa questão sobre não misturar quando fala, eu não sou forrozeiro, eu sou gospel, é até por aquela questão que a igreja falhou em algum momento em querer separar o santo do profano, né? É meio que, não, eu não canto forró, porque forró é do diabo, eu canto gospel, né? Comentou um pouco sobre o gospel e tudo mais, e na parte 2 do livro você vai falar sobre o papel do músico dentro da igreja, dentro da congregação, você até dá exemplos, o músico é aquele cara que tem que ajudar a carregar a cadeira, tem que ajudar a carregar a panela e tal. Você vai falar um pouco também sobre o músico com o talento natural, com o dom natural, e aquele músico que gosta muito de música, mas acaba não tendo esse talento e tal, sobre aquele músico preguiçoso que às vezes não gosta muito de estudar e tal, né? E eu queria saber de você, se você acha que o worship hoje
no Brasil, porque eu acho que tem bandas de fora que fazem worship muito bem. Um exemplo disso eu acho que é o Hillsong, que pra mim é uma das poucas bandas dentro desse meio worship que tem uma identidade. Eu consigo olhar pra essa banda hoje e achar uma identidade diferente do que eu vejo hoje aqui no nosso país. É tudo sempre mais do mesmo. Você acha que essa onda worship vem um pouco dessa preguiça de não querer estudar, de usar sempre harmonias repetitivas, melodias repetitivas, principalmente na composição? Você acha que é um pouco desse reflexo da preguiça ou não? Cara, deixa eu te falar, eu não sei, eu nunca pensei assim como sendo algo de reflexo da preguiça necessariamente, mas é um excelente ponto de vista, é uma excelente possibilidade a ser refletida. O que eu acho bom, eu acho que existe também uma relação, além disso, com a própria atitude brasileira, né, de considerar a sua cultura inferior às demais culturas, sabe? Eu acho que quando a gente olha para Hillsong, quando a gente olha para o que está rolando lá fora, na música americana, no rock progressivo, essa música mais universal que está engolindo a terra inteira e tal, e que, bom, é muito boa, né? A música pop eu gosto, velho, eu gosto de Coldplay, eu gosto muito enfim, dessa estética da música universal, vamos dizer assim, né? Parar de citar nome de banda, questão daqui a pouco eu sou cancelado também. Mas assim, eu acho que a gente tem a tendência, enquanto brasileiro, a olhar para a cultura de fora e atribuir um valor quase que espiritual a ela, entendeu? E olhar para a nossa cultura, para aquilo que forma a gente, que formou a gente enquanto brasileiro, né? Para os traços da nossa própria história e, enfim, olhar com um pouco mais de desprezo, né? A gente não costuma olhar com tanto apreço para a nossa própria história, para aquilo que corresponde à nossa cultura. Isso me entristece em certa medida, mas eu penso que, eu não sei, cara, porque assim, tem muita gente no worship, igual você fala, coisa da preguiça, tem muita gente no worship que não tá fazendo um worship ruim do ponto de vista de produção musical, tu tá entendendo? Tá fazendo uma baita de uma produção. Esses dias um amigo meu, que eu não vou citar nomes, porque senão o Norton não vai achar bacana, mas esteve aqui em casa e me mostrou uns caras que eu nunca tinha ouvido. Por exemplo, até o cara da Morada. Morada, não foi Morada que tu me mostrou, não foi? Morada, que faz uma baita de um worship com muita qualidade. Aquilo ali não é música de preguiçoso, tu entende? Aquilo ali é música de gente que parou pra estudar como é que é aquela construção. Claro, são poucos acordes, é pouca poesia e pouca letra, pouca poesia e pouca letra, mas não é fácil fazer aquilo que os caras estão fazendo, entendeu? É uma música pensada, é uma música trabalhada, e se eles têm gana pra fazer aquilo, não tenho dúvida também de que eles fariam algo um pouco mais complexo do ponto de vista harmônico e do ponto de vista poético também. Eles conseguiriam fazer algo mais complexo. É mesmo uma preferência, tá? E é uma preferência meio que nacional dentro da igreja, né? A preferência pela estética americana, a preferência pela estética da música universal. E, bom, no livro eu falo um pouco sobre isso, mas não custa nada pontuar. Eu não acho errado, tá? Você curtir a música do mundo, né? Porque a música do mundo é a música do mundo. Quando eu digo música do mundo, é tipo assim, dos Estados Unidos, da Austrália, da Inglaterra e de que mais país for. Eu não acho errado você curtir, você se associar a isso, você querer fazer isso, porque tá no mundo, é do mundo, é de todo mundo, é de Deus, e aleluia, glória a Deus. Mas eu acho que é bonito e muito relevante que a gente dedique algum tempo considerando a história do nosso próprio país, considerando a construção poética do nosso próprio país, que torna a gente, a construção musical também do nosso próprio país, que torna a gente único no cenário musical do mundo, né? Aquilo que torna a gente único. Não necessariamente você precisa estudar isso para se tornar um compositor de samba, um compositor de bossa nova, um compositor de MPB de forma geral, ou do que for, mas, enfim, de sertanejo, de forró, de maracatu. Não necessariamente você se tornar isso, mas quando você tem noção dessa riqueza cultural brasileira, até o seu worship, se é o que você assume fazer no final das contas, ele vai ter traços da sua história brasileira. Não tem como não ter. Tu entende? E eu acho que é isso que tá faltando. Não, sim.
Essa colocação, ela é interessante, só que assim, eu acho que aí é uma opinião mais particular minha, sobre essa questão do worship, eu não sei, que parece que a maneira como ela é feita, as canções, nesse campo, essa melodia, uma coisa mais melodiosa, essa harmonia, parece que leva muito quer passar uma emoção, não sei se eu... É um apelo afetivo, né? Então por isso que eu acho que é um apelo que acaba alcançando os jovens muito mais fácil, né, do que você pegar uma música no estilo MPB e aí onde você tem que pensar um pouco mais, né, porque sim. Mas eu particularmente... Um grande apelo também racional, né, na MPB, na poesia mais elaborada. Isso, você tem que... Ela também apela emocionalmente, né, verdade seja dita, mas obviamente também ela faz um apelo racional, né, na sua... porque você acaba tendo que pensar um pouco mais, né, se você pegar, por exemplo, já fizemos análise aqui dos arrais, tem hora que parece que uma poesia cantada, você tem que tentar buscar alguma coisa pra entender o que eles estão cantando, e a música, a hora que você entende, você fala, pô, uma canção, ela é fantástica, né? Mas o worship, eu acho que ele vai muito pelo esse lado, não é nem a gente, de emoção, não é nem o lado errado emocional, né? Mas é aquele lado que foge, é um emocionalismo, né? Eu acho que a coisa, mano, é Johnny que tá falando, né, Johnny? Isso. Eu acho que a coisa, Johnny, do desbalanço, né, da dieta desbalanceada, né? Porque meu filho, ele pode tomar sorvete, comer chocolate, ele pode... isso é gostoso, isso faz cosquinha no nosso... nos nossos prazeres do paladar, né? Isso faz todo sentido quando você está comendo aquele chocolate. O problema é quando você tem uma dieta baseada no chocolate, baseada nas balas, enfim, no que é doce, no que é supérfluo, né? Então eu vejo essa coisa da música, do worship, da mesma forma. Não acho errado você comer o chocolate do worship, não acho errado você comer o chocolate das músicas emotivas. A gente é emoção. Velho, eu gosto de chorar, eu gosto de sentir emoção. Ora, eu assistia todos os filmes da Marvel, no Vingadores Ultimato eu tava quase morto dentro do cinema, né? Conseguia nem sentar na cadeira direita. Então, eu sou um ser emocional e eu amo as minhas emoções e senti-las. O problema é a dieta desbalanceada. Se eu somente me emocionar e apelar para as minhas emoções, eu vou ser um ser absolutamente superficial, sem conteúdo, raso e no final das contas sem relevância, né? Sim. Então a questão é balancear a dieta, né? Porque acredito eu que o worship em si, ele não tenha problemas teológicos assim graves como a gente já viu em outras cenas da música cristã ou gospel. Eu acredito que ele não tem tantos erros tão graves, mas eu acho que o maior problema do worship é realmente essa questão do emocionalismo em excesso, se esquecendo da razão. Né? Isso, o esvaziamento do conteúdo. Nós até gravamos aqui um podcast com o seu parça Guilherme Yamarino, Marco. Sim. E ele trabalhou muito, foi muito importante o podcast com ele, que ele trouxe essa questão sobre trabalho. A gente fez um bate-papo sobre razão e emoção, esse equilíbrio, né? Uhum. Que nós somos dotados de emoção, mas tem que ter esse equilíbrio, essa dieta equilibrada, como você falou. É perfeito, é isso mesmo. E pra mim, pra finalizar até a questão do worship, os que eu ouço, né? Eu tentei ouvir, você sempre tira uma ou outra música, mas a maioria, o que eu sempre vejo, são letras muito rasas, né? Podiam trabalhar mais a escritura, apresentar o evangelho, mas além de rasas, a maioria é mais focado na gente, no homem, do que propriamente em Deus, né? Uhum, isso mesmo. Não, inclusive até o Marco vai retratar um pouco sobre a história da mulher samaritana, né, nesse conceito, e o que eu acho que acontece com o worship é o que acontecia com os samaritanos, que Jesus até fala. Ele fala assim, vocês adoram daqueles que vocês pouco conhecem, né? Ele fala dos judeus, que os judeus adoram mais em conhecimento e tal, mas ele fala para os samaritanos que eles adoram daqueles a quem pouco conhecem. Eu acho que o worship, às vezes, ele traz um pouco dessa falta de conhecimento. Verdade. Às vezes é uma disposição, uma disposição emocional bem intencionada, né, de servir a Deus, de louvá-lo na beleza da sua santidade, de ser intenso no seu louvor ao Senhor e tal. É uma disposição emocional bem intencionada, mas esvaziada do conhecimento verdadeiro de Deus, bem intencionada e equivocada, entende? Sim.
Bom, falando desse movimento gospel, ô Marco, até no seu livro, a pessoa vai ter que ler, você até apresenta um músico que ele não gosta nem que associe o nome dele ao movimento gospel, né? Mas olhando assim essa perspectiva de alguns músicos que não gostam mesmo de se associar ao movimento gospel, você poderia falar, por exemplo, assim, a gente fala do gospel, mas a gente sempre tem que tentar fazer uma análise assim, ó. Existe alguma coisa, os prós e contras da música gospel, por exemplo, ao meio cristão. Tipo, há alguma coisa, há algo pró, algo bom na música gospel? Alguma vantagem? O que você pode falar pra gente? Sim, eu acho que a princípio, quando o gospel surgiu, né, enquanto bandeira de mercado, eu acho que ele trouxe algo muito positivo, né? Porque, veja, até aquele momento, os músicos cristãos, eles não tinham espaço nas gravadoras, nas grandes gravadoras, eles não tinham espaço nas rádios, eles não tinham espaço para nada no mercado, né? Então o camarada gravava sua música, gravava seus discos e ele não tinha também não existiam redes sociais naquela época, então ele não tinha muito meio de divulgação e com isso a falta de divulgação trazia também uma insuficiência no arrecadamento, né, daquilo que ele produzia. Então não eram poucos os músicos que acabavam tendo que, acho que praticamente todos, na verdade, todos eles tinham que sempre ter associado à sua carreira musical uma outra carreira paralela, entendeu? E aí quando o mercado se abre ao gospel, né, quando o Estevão Fernandes e a Bispa Sônia lá da Renascer começam a regimentar essa galera e criar uma cena para eles estarem, criar um nicho de mercado para eles atuarem, criar uma rede de rádios para eles serem ouvidos e tudo mais. Isso a princípio foi muito positivo, não foi nenhuma atitude negativa, não foi mal intencionado, não, sabe? Foi muito bem intencionada, tipo assim, a Alda Célia tá aqui, suando a camisa para poder cantar e servir a igreja, mas, o rendimento dela, porque não tem uma abertura de mercado, o rendimento dela é muito pequeno, com isso ela não tem muito tempo para servir a igreja tão bem quanto poderia servir antes, ou tão bem quanto poderia servir, né? Em outras circunstâncias. E aí, isso aí ajudou muito a Alda Célia, o Azaf Borba, a Ademar de Campos, a Ludmila Ferber e todo esse pessoal que servia a igreja local e que começou a vincular os seus discos às gravadoras gospel, entendeu? Sobretudo a Gospel Records, que foi a primeira, e em sequência as demais foram abrindo setores dentro delas, né? Ou outras gravadoras foram sendo criadas, né? Line Records, MK e tudo mais. Então, assim, a coisa do sustento para o serviço, isso é positivo e é positivo até hoje, né? Mas me parece que depois, isso que era uma consequência bacana de se estar no mercado gospel, acabou transformando-se na motivação última do mercado gospel, né? Ele começou a girar em torno do seu rendimento, né? A trabalhar em prol do rendimento, pensando prioritariamente no rendimento. E aí isso daí começou a prejudicar muito tudo. Foi degringolando a parada, né? Mas sim, eu penso que a gente poderia citar isso como algo positivo. E alguma coisa contra que talvez tenha afetado muito de maneira negativa? Sincero, na lata. Cara, o que eu vejo contra o mercado gospel? Por ele estar hoje, né, já há algum tempo, primariamente comprometido com o rendimento, não se tem tido tempo para perguntar quem é aquele que está chegando. Você entende? Por exemplo, eu tive esses dias numa live, entrei de surpresa na live de uma menina que eu não sabia nem que ela existia, mas aí parece que ela mudou de cor, ela virou negra, aí eu descobri que ela existia, virou toda uma polêmica em cima da menina. Como é o nome dela, gente? Como é o nome dessa menina que ficou negra por um dia? Tu não lembra, não? Vocês não lembram, não, gente? Uma cantora gospel aí, famosa que só, que eu não sei o nome, que aí de repente ela postou uma foto e ela tava negra. E aí virou uma polêmica mal do mundo. Não é a Nívia Soares, não. Não, essa sempre foi negra, senhor. Não é Ana Paula Valadão, não, né? Não, essa sempre foi sem noção, brincadeira. Como é que é, gente? E eu segurando a língua. Isadora o quê? Isadora Pompeu. Pompeu. A do Oi Jesus. Foi bom. Enfim, essa cantora, de repente, entrei na live dela. Entrei na live, assim, de uma cantora que tava numa polêmica em volta dela, blá, blá, blá. E aí eu abri uma live dela meia-noite e falei, gente, o que é isso? E aí eu fui lá assistir.
E eu fiquei realmente muito surpreso, porque há uns anos atrás, quando eu entrasse numa live de um artista gospel, não tinha, né, lives, né, de artistas gospel, mas há alguns anos atrás, se houvesse live, se você entrasse numa live, por exemplo, da própria Ana Paula Valadão, há anos atrás, anos da época dela do Exaltado, se você voltasse um pouco mais no tempo e pudesse entrar numa live sei lá, de uma Alda Célia da vida, de um Azaf Borba da vida, véi, você não... Tá bom, duvido que você iria ouvir questões teológicas de alto nível sendo discutidas, mas, meu irmão, pelo amor de Deus, cristianismo básico de EBD você ia ouvir, entendeu? Cristianismo básico de EBD. Pelo menos uma revistinha de EBD você tava garantido ali. E aí, velho, eu tava nessa live dessa menina pensando, meu Deus, a que ponto chegamos? O que é isso que tá acontecendo aqui? Do que essa pessoa tá falando? Sabe, o que é isso? Meu Deus do céu, algum dia essa menina já abriu a Bíblia na vida dela? Ô, Marcos, você não tá falando da Priscila Alcântara, não? Não, senhor, eu tô falando da Isadora Pompeu mesmo. Ah, tá, é porque agora não foi de propósito, eu juro, não foi de propósito, foi... Mas enfim, eu quero dizer que essa preocupação pelo rendimento, ela vai olhar para quê? Vai olhar para o talento, vai olhar para a beleza física, porque isso também existe também, não vamos ser ingênuos, também existe um chama na beleza. Não é à toa que a maioria dos nossos artistas gospel, eles são padrão, tá entendendo? Eles correspondem a um padrão estético de beleza, branco, dominante, de olhos assim assado, de cabelo liso, de não sei o quê. Você não vai encontrar em abundância cantores desse meio gospel que quebram o padrão, e não é porque não existam negros talentosos, é porque não tem a dimensão dos lábios adequados, a dimensão dos olhos adequados, o cabelo adequado e a cor da pele adequada. Vamos falar, minha gente, vamos falar mesmo. Ô Marco, mas aí não é porque eles têm a unção da beleza? Pois é, só sendo mesmo. Se for o dinheiro, né? Só se for o dinheiro. Então, assim, eu acho que essa falta de preocupação com a teologia e com o conteúdo e a preocupação primária com o rendimento acaba mudando as prioridades de escolha do mercado, entendeu? Acaba alterando as prioridades de escolha do mercado. E aí, enfim, isso tem um efeito cascata, vai bater lá na adolescentezinha que segue essa galera toda e que não faz ideia do que é o evangelho e tá sonhando com uma vida de princesa da Disney, que nunca vai ter, porque isso não é o evangelho, e tá inclusive pensando que isso é evangelho. Ter essa vida de princesa da Disney é evangelho, e não é, entende? Sobre a Isadora Pompeu, eu há uns 2 anos atrás, antes dela estourar aí no mercado gospel, ela sempre fazia uns vídeos, uns covers, e eu até ouvia porque ela cantava música boa até, uma ou outra. Mas aí um dia também eu fui ver uma live dela, e o pessoal acho que fazia pergunta pra ela, aí fizeram a pergunta pra ela do tipo, não sei se era sobre casamento ou namoro. A resposta dela foi tipo assim, bom, sobre isso, eu acho... Aí eu parei de assistir, porque ela é como cristã. A pessoa faz a pergunta, ela não tem que falar o que ela acha, ela tem que falar, biblicamente, o que eu entendo, entendimento, é isso. Quando ela falou eu acho, eu não ouvi mais ela e deixei pra lá. Que pena, né, velho? Entendeu? Bom, mas vamos continuando lá. Eu vou falar a segunda palavra, hein? Pra quem tá ouvindo a gente, a primeira foi Marco, a segunda é Teles. Tá de brincadeira que eu acertei. Eu não acredito que ele vai fazer isso, não é possível. Olha, eu acho que vai ter gente acertando, hein? Dando fica cega. Só assistiu os 5 primeiros minutos que a pessoa já... Segue. É isso mesmo, segue aí. Calma que eu posso mudar a última palavra ainda, hein? Não vai ser Belo porque ninguém sabe escrever. Bom, aproveitando, né, a gente até tinha falado quando você explicou um pouco sobre o gospel. Eu gostaria que você falasse um pouco, Marco, e que ficou muito claro no seu livro, sobre a questão para-eclesiástica, né? Se você pudesse primeiro explicar um pouco esse conceito e depois... A pergunta que eu faço é o seguinte: como expandir esse conceito sobre não existir essa questão de sacro e profano a um público fechado dentro da caixinha gospel? Pra gente, eu imagino, bom, você lida com jovens, já conheceu, tem um pouco de conhecimento sobre essa questão do mundo gospel. Como que é difícil
explicar que, por exemplo, eu tinha até falado que não ia chamar você de músico cristão, porque você é músico, escritor e cristão, né? Tipo, não tem um músico cristão e o músico não cristão. O cara é músico, aí a música que ele faz, ele canta o que ele quiser pra quem ele quiser, né? Esse elogia a Deus ou não. Mas sobre essa questão para-eclesiástica, você podia dar uma breve explicação deste conceito? E depois, sim, com certeza. Podia falar como expandir esse conceito dentro desse mundinho gospel? Então, nesse capítulo do Vida Após o Gospel que eu trato sobre essa questão da arte cristã para-eclesiástica, a minha maior preocupação, ou a minha preocupação primária, é esse desprezo que a comunidade cristã, de forma geral, nos últimos anos, tem demonstrado para com a comunidade artística, entendeu? Para com o setor das artes, né? Embora alguém possa argumentar de que não, na minha igreja a gente faz teatro, na minha igreja a gente dança, a gente tem vários... Mas, pô, gente, a gente, né, vamos falar que é verdade, né? Não vamos estar mentindo para ninguém, não. Vamos falar a verdade aqui entre nós cristãos, uns pros outros. O tipo de teatro que se faz na igreja não é teatro, aquilo ali é patético, né? O teatrinho que a gente vê na igreja, do Lifehouse lá, daquele negócio do trem da menina que vai, e aí o demônio chega nela, faz a cabeça dela, pintado com o rosto de preto, e aí ela finge que tá bebendo uma cerveja e fica bêbada, e aí depois ela finge que tá usando drogas, e depois ela finge que se envolveu romanticamente com alguém, e a pessoa pega a flor que tá na boca dela, rasga tudo, joga no chão, depois ela fica no chão acabada, aí vem Jesus, briga com o diabo, e aí fica aquele negócio, aquela coisa doida, e depois Jesus vai e protege ela, e depois Jesus sai levantando cada um do chão que caiu no chão lá, o homem que ofereceu droga, o outro que ofereceu a flor, o outro que ofereceu a bebida, Jesus sai abraçando cada um e viveram felizes para sempre, e o diabo sai chorando, o coitado. Então, assim, isso não é teatro, gente, isso não, pelo amor de Deus, né, isso não faz... Quem tem coragem de escrever uma peça dessa num festival de artes, entendeu? Quem tem coragem de escrever uma poiqueira de peça dessa? Dança vai no mesmo caminho, né? Jogar pano pra cima, sair chutando perna pra todo lado, se jogando no chão, parece que tá tendo uns ataques epiléticos. Isso não é dançar também. Poxa vida, isso é até uma falta de respeito aos artistas que dançam desde os seus 6 anos de idade, 7 anos de idade, treinam horas e horas a fio, diariamente, participam de festivais e dançam de verdade, pensam na dança, conhecem a história de dança, conhecem principais referências do mundo da dança, e aí você vai lá jogando uma perna para um lado, uma perna para o outro, joga um pano, um tecido, um trem, uma bandeira, e aí você fala, tô dançando? Ah, para, né, gente? Então, assim, eu acho que esse desprezo que a igreja está vivendo, e por outro lado, além de desprezo, existem aqueles que estão tendo algum tipo de esforço, não sei se a gente pode chamar a palavra de esforço, mas algum tipo de aproveitamento de algum elemento, que é o que eu estou citando aqui, esses teatros de meia boca e essas danças também de meia boca, e aí essas pessoas falam assim, a gente está fazendo arte. Isso também é desprezar, né? Porque não faz ideia dos conceitos por trás de tudo aquilo, da utilidade de tudo aquilo e do serviço que isso presta para a comunidade de forma geral, para a sociedade de forma geral, né? Portanto que isso é importante. E aí, fora o teatro e a dança, você não vai encontrar um cristão desenhando telas, entendeu? E se inscrevendo em mostras de exposição de arte, enfim, nas galerias por aí do Brasil. Você não vai encontrar também ninguém dedicado a um trabalho de artesanato, fazendo alguma coisa de talhando madeira, ou enfim, costurando, ou qualquer coisa do tipo. Você não vai encontrar artistas no meio cristão se envolvendo com o mundo da arte de verdade. Você não vai encontrar. Então, a ideia que está por trás desse capítulo sobre a arte para-eclesiástica é tentar motivar os nossos artistas, porque nos meus anos de igreja, eu tenho a impressão de que sempre que algum jovem se levanta na igreja local e fala pro pastor, né? Pois é, o pastor faz aquela reunião dos adolescentes, fala, mas e aí, tá chegando aí o Enem, como é que vai ser, hein? Vocês vão escrever em quê? Aí um fala, eu vou escrever pra medicina, e o pastor, glória a Deus, vamos orar. Aí o outro fala, vou escrever pra direito, maravilha, louvado seja Deus, vamos orar. O outro, você é engenheiro, glória a Deus. Aí quando, coitado, o menino lá, ou a menina fala assim, rapaz, eu tava pensando em artes cênicas, ou tava pensando em me inscrever pra arte, sei lá, qualquer coisa do tipo, o pastor fala, cuidado aí, cuidado, pois é, não tô querendo jogar terra, mas é um setor muito difícil, é um ambiente muito pesado, né? Vou chamar logo de pesado. Poxa, quer dizer, você tá querendo que eu acredite que o ambiente do direito é leve, que as propostas anticristãs do ambiente acadêmico jurídico são propostas leves? Não são não, meu querido. Mas é porque parece para a igreja
que o único problema que existe mesmo no mundo são os problemas relacionados à sexualidade. E como no mundo das artes existe uma tendência aos desvios sexuais maiores, né, uma tendência bem maior aos desvios sexuais, então parece que esse é o setor demonizado do mundo, né? Porque lida com a sexualidade. E a Igreja Católica Romana, ela decidiu eleger a sexualidade como sendo o pecado do mundo. Agora, sonegar impostos de boa, ser completamente insensível à necessidade do outro, tá tranquilo também. Ser avarento, rico e egocêntrico também tá ok. A gente dá risada com o comportamento de alguns personagens de cinema que são altamente arrogantes. A gente compra livros sobre a arrogância, né, best-sellers, né, que conta a história de gente arrogante que começou empresas e se tornaram donos de metade do mundo, e a gente acha isso maravilhoso. O que não pode ficar pelado, né? O que não pode é ficar pelado. Então, uma coisa que o Marco tocou num assunto legal aí, quem puder dar um pulo no Instagram dele, ele tem um texto sobre isso que ele falou, que é sobre propiciação. E é um texto muito bacana porque ele vai te dando as ideias dele, e daí o estuprador fala, mas eu não mato. Aí o ladrão fala, mas eu não estupro e tal. E aí chega até o último, e aí, mas eu não minto e tal. E a gente sempre tenta diminuir o erro nosso comparando com o do outro, com o pecado do outro e tal. É bem bacana essa visão do Marco a respeito desse assunto. Pois é. E aí, esse capítulo ele tem essa insistência, assim, gente, vamos abraçar os artistas, porque daí, via de regra, o que acontece? A gente mata, né, o artista no sentido... A gente tem duas formas de matar o artista. Ou a gente convence ele de que esse setor das artes é um setor muito pesado e que ele não deve entrar lá, e aí ele acaba seguindo a sua vida, a sua jornada cristã, né, enfim, servindo em algum comércio da vida ou fazendo outras coisas, e sempre se sentindo insatisfeito. Quando chegar aos 40 anos de idade, ele tem uma crise existencial, porque ele tem a impressão de que dedicou a sua vida toda naquilo que não representa ele, que não autentica ele no mundo, né? Ele não conseguiu dar vazão aos seus impulsos artísticos, porque foi altamente censurado dentro da igreja. Isso é uma forma de matar o artista. Outra forma de matar o artista é quando ele simplesmente fala, não, eu não vou aguentar essa vida reprimida da igreja, na qual eu não posso me envolver com o mundo lá fora da arte. Eu não vou aguentar, então o cara sai fora e abandona o ambiente religioso cristão. Então, de uma forma ou de outra, matamos os artistas. E aí, o resultado disso, no final das contas, é que a gente tem essas amostras de arte dentro do setor social que são absurdas, né? Como foi o caso da amostra de Santander, como foi o caso daquela... Enfim, vocês conhecem as histórias bizarras de mostra de arte onde tem um ator nu fazendo uma performance, uma criança vai lá e toca o calcanhar, como é o nome daquele trem? Canela dele. Você vai ver aquelas amostras de arte que teve lá no Sul, com a tela do criança viada e tudo mais. E aí você fala, nossa, que absurdo, como é que pode, o mundo vai de mal a pior. Gente, é claro que o mundo das artes vai de mal a pior. Nós abandonamos eles. Nós abandonamos a esfera das artes, a gente demonizou a arte, né? A arte é essa que foi dada por Deus. A gente demonizou um setor da sociedade que foi doado por Deus ao mundo. Meu Deus, uma vida sem arte é tão cinza. Um mundo sem arte é um mundo cinza, né? Um mundo sem arte é um corpo sem alma. E tenho dito. E sobe créditos. Acabou. E é interessante você tratar, Marco, porque já tive alguns debates, discussões às vezes com amigos, né, sobre essa questão de santo profano. E aí uma vez eu aprendi com o Jonas Madureira. Uma vez ele deu uma resposta, fizeram uma pergunta para ele sobre a relação da política. Ele falou assim que primeiramente a igreja tem que formar bons cristãos, e depois dessa igreja, por que não investir nesse cristão para ele ser um economista, para ele trabalhar na área dele como cristão, não é formar pastor, que aí lá fora ele também vai ser um cristão que vai alcançar através da vida dele, utilizando a arte, utilizando o trabalho dele, que seja economia, que seja política, ele vai estar adorando e glorificando a Deus e apresentando Deus através do trabalho dele. Fica muito fechado essa questão nossa de que o que é para Deus é só dentro da igreja, né? Fora da igreja não é para Deus, é do mundo, é secular, né? Exatamente. Então, eu gostei dessa colocação dele, é muito complicado isso.
para começar aqui a finalizar, porque nós já tomamos muito tempo do Marco, é a pergunta de $1 milhão. Marco, há vida após o gospel? @ocandieiro. Tem sim, tem vida após o gospel. A ideia do livro, tem gente que pensa que o livro Vida Após o Gospel é simplesmente um volume de crítica pela crítica, somente crítica do começo até o fim, né? É um livro de desconstrução do gospel, né? Assim, apenas. Não é. Eu passo por aí também, não com gosto, nem com saliva na boca, não. Eu passo, assim, como quem tá andando num vale de sombra e de morte, assim, sentindo constrangimento, tristeza por ter que passar nesse assunto. Mas a grande alegria para mim, no processo de construção desse livro, de escrita do livro, são as demais partes que compõem a maior parte do livro, que na verdade apontam caminhos adequados para a igreja, entendeu? Existe alguma parcela do livro, que é a menor dela, dedicada à crítica, mas a grande maior parte do livro, vocês que leram sabem disso, é dedicada a uma reflexão para além do gospel, né? Para coisas outras que estão para lá do gospel, né? Então, existe sim. A gente está muito condicionado, a nossa geração. O que acontece, gente, com a gente? Nós somos filhos dos algoritmos, entendeu? A gente está acostumado a ter tudo pronto. É o algoritmo que diz o que eu vou escutar, é o algoritmo que diz o que eu vou ouvir, que canal do YouTube eu vou assistir. A gente está muito preso nas indicações de algoritmo e na nossa bolha criada pelo algoritmo, né? Que supõe quais são as nossas preferências e supõe ele que a gente nunca teria interesse algum em um assunto que está fora da nossa bolha. Supôs errado, né? Porque nós somos seres que precisam sim furar bolha, romper bolha o tempo inteiro e nos encontrarmos com o avesso, nos encontrarmos com o contraponto, nos encontrarmos com a diferença, né? E então esse condicionamento que o algoritmo causa na gente tem tornado a gente muito preguiçoso, né? Muito preguiçoso. E parece que não tem vida para além daquilo que a gente recebe pronto, né? Dentro da nossa bolha. O convite do livro e a ideia para você encontrar vida após o gospel é essa. Vai embora do algoritmo, deixa o algoritmo maluco, começa a pesquisar coisa que não viralizou, começa a ouvir música que o Spotify nunca indicaria para você, nunca recomendou para você, que o YouTube não recomendou para você. Fura a sua bolha de música cristã, fura. E deixa eu te falar uma coisa, quando as pessoas passam por essa experiência de começar a ouvir o que está para além do viralizado, gospel, para além daquilo que está no circuito radiofônico, né, da indústria, as pessoas se surpreendem, porque o que tem lá fora é muito mais volumoso, é muito mais amplo. A quantidade de artistas cristãos impressionantes, que tem menos de 10 mil ouvintes mensais, mas que possuem um conteúdo, assim, impressionante, é enorme. Vide Coletivo Candeeiro. Eu sou diretor do Coletivo Candeeiro, que foi um coletivo de artistas cristãos nordestinos, né, compositores e músicos cristãos nordestinos, que a gente abriu, eu e o Felipe da Guia, meu amigo. Eita, até chorei, mentira, foi só um soluço. A gente abriu o Coletivo Candeeiro quando, assim que eu lancei o livro Vida Após o Gospel. Vida Após o Gospel foi pra gente a gente já vinha maturando a ideia, poxa, a gente podia ter um coletivo, juntar uma galera que tá fazendo música autoral, que ninguém conhece, que é desconhecido, assim como a gente também é desconhecido, e a gente podia se apoiar, um ajudar o outro, enfim, tem que ter um desses caras em cada estado desse Nordeste. Vamos juntar todo mundo, vamos fazer uma cena nordestina de música cristã e tal. Então a gente começou a buscar isso e foi o livro que deu pontapé. Quando o livro saiu, a gente se encontrou, eu e Daguê, e falou assim, velho, é agora ou nunca, vamos fazer essa parada acontecer. E foi assim, na loucura que a gente chegou até o João Manô, que já estava com a gente já estava produzindo e, na verdade, lançamos logo em seguida ao Vida Após o Gospel, a gente lançou o disco Ecoar do João Manô, que a gente produziu em parceria, eu, o Daguia, ele, compusemos as músicas, demos as ideias, levamos pro estúdio, fizemos os arranjos, lançamos tudo. Em seguida a gente chegou junto da Ana Heloísa, Norton Pinheiro, Juninho de Tia Lica. Foi tudo muito assim, da noite pro dia tava todo mundo junto dentro do grupo de WhatsApp, a gente não se conhecia, mas a gente tava tudo lá, e da noite pro dia a gente se tornou irmão, família, assim, sabe? Então hoje o Coletivo Candeeiro tem artista da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Teresina, Aracaju, enfim, é um ajuntado bacana de gente, cada um melhor do que o outro, assim, cada um, nenhum viralizado, nenhum de nós tem 1 milhão de plays, nenhum de nós, mas todos nós nos sentimos altamente privilegiados pela graça
de Deus, por estarmos recebendo dele a dádiva de estar em família, de estar em coletivo, fazendo a nossa arte junto e tudo mais. Então, assim, iguais a nós, existem outros que talvez não pertençam a um coletivo organizado, mas que pertencem à ideia, entendeu? Pertencem à ideia que une o coletivo candeeiro. É o caso de Gerson Borges, Gladys Cabral, ai meu Deus do céu, Marcos Almeida, que aí sim é um dos mais famosos, que eu considero pós-gospel, mas enfim, tem uma galera pós-gospel, tem muita vida após o gospel, pra todo gosto, é música artesanal, não é aquelas bonecas Barbie não, que é tudo a mesma coisa, é música artesanal, é música feita no chão de terra, na vida real, tem muita coisa. No dia que você sair da bolha gospel, botar a mochilinha nas costas e for explorar, você vai descobrir um universo inteiro. Você nunca mais vai querer voltar pra casa, entre aspas, né? Pra o gospel. Ou quando voltar, vai ser só fazer uma visitinha rápida, porque no dia que você experimenta o vento no rosto, meu amigo, acabou-se. E sobe eu até serve até de testemunhos, de testemunho meu, né? Acompanhando, já fazendo junto com a sua fala. Por exemplo, há 3 anos atrás, ninguém conhecia o Projeto Sola. E ouvindo as 5 primeiras canções do Projeto Sola, foi quando começou a me encaminhar, por exemplo, para a teologia reformada. Eu já até testemunhei isso aqui em outros podcasts. E uma coisa que eu li no seu livro, que eu achei fantástico, eu até comentei com o Júnior, eu falei, Júnior, não sei se eu estava emotivo nesse dia, mas eu tive que me segurar para não chorar. Quando eu li aquela parte que você teve a proposta, e que você orou, e que você conversou com a sua esposa, e aí sua esposa falou pra você que tava com você independente da posição, e você falou não, e ela pegou e te questiona, né, por que não? E você falou, olha, ainda você chama até a sua esposa, apelido carinhoso, né, acho que é Minha Morena, Linda Morena, alguma coisa assim. Isso, e aí você fala, olha, eu tenho você, tenho os filhos, tenho o pessoal que é aqui em volta de mim, eu tenho medo de perder isso. E isso fez eu refletir até um pouco, até em relação à questão do grego aqui, que eu sou, junto com o Gui, eu sou mais novo, conversando com o Rafa esses dias, porque às vezes a gente faz uma análise, ou posta um vídeo a gente faz review literário, nós temos do DG Pan, que é uma questão até de produção artística, que o Gui faz, que é fantástico, e às vezes a gente vê que não alcança assim, poxa, as pessoas podiam estar ouvindo coisa boa e não vê. E eu falei, Rafa, vendo desse testemunho seu, eu falei, poxa, se uma pessoa, 10 ou 100, né, que ouviu, e a gente passou de fato o evangelho de Jesus, e uma pessoa aprendeu, claro, Deus está sendo glorificado e o nosso papel é esse. Se tiver que alcançar um dia milhões, que seja da vontade de Deus, mas que não que a gente faça sempre para quem está nos ouvindo, que é o nosso público mesmo. A gente tem hoje 4.500 seguidores inscritos no nosso canal, e que tem, e é legal que chega assim, o pessoal falando, olha, poxa, eu tô seguindo vocês, a gente gosta do comentário, até manda às vezes no direct perguntando a nossa opinião sobre algum fato, né? Então assim, eu queria parabenizar novamente, né, pelo livro, e essa parte desse testemunho seu me marcou muito, e parabéns pelo livro, tudo, foi muito fantástico, casando com tudo isso que você tá falando, que a gente tem que, não é olhar as visualizações, mas buscar os bons conteúdos, né? Cara, é verdade. É difícil, mano, a gente vive uma vida assim, muito pautada na relevância, né, a gente quer medir a nossa relevância pelo número de aplausos que a gente tem. Isso é uma doença, né, que tá generalizada no nosso tempo, sobretudo agravada por conta das redes sociais, né? As redes sociais colocaram assim, a amostra muito, muito para fora, né? Quem é que tem mais aplausos, quem é que tem mais relevância, né, no final das contas. Sim. E isso, velho, não tá certo, isso não é assim, não é verdade. Não é verdade que quem tem mais curtidas é mais relevante, não é verdade que quem tem mais seguidores é mais relevante, não é verdade que pelo fato de eu ter poucas curtidas eu sou irrelevante, sabe? Mas essa sensação de irrelevância, ela adoece, cara, ela adoece a gente, né? E a gente não precisa, velho, pautar a nossa vida por essa estrutura, por esse status quo que está consumindo a nossa sociedade, né? O nosso valor está em Cristo, o nosso valor está na cruz, o nosso valor está no fato de que Ele nos salvou, né? Mesmo quando a gente ainda era pecador, quando a gente ainda era irrelevante em todos os sentidos, quando a gente era seus inimigos, né? Quando a gente nem perguntava por Deus, Ele nos salvou, Ele enviou Cristo Jesus para ser a nossa redenção, né? A resposta última pelos nossos pecados, pela nossa ofensa. Ele fez as pazes consigo mesmo e conosco por meio do sangue do seu Filho amado. Então, isso é suficiente para o cristão, isso é suficiente para garantir um sorriso por dia para a gente. Então, assim, Ele nos viu, Ele nos encontrou e Ele nos trouxe para perto dele.
glória a Deus por isso. Quem somos nós? A gente sabe quem a gente é. Então, essa sensação que as redes sociais dão para nós mesmos, de quem que é mais relevante do que quem vale, qual é o valor de cada um de nós, pelo tanto de curtidas, isso tem sido um mal que só daqui a alguns anos a gente vai ver o tamanho do estrago. A gente já vê isso, a gente já vê o nível o tanto de acesso, né, à terapia que a nossa geração tem feito, tanto de ansiedade que tem consumido os nossos adolescentes. Pouca idade a pessoa já está pensando em se matar, se sentindo um nada no mundo. Aos 13 anos de idade a pessoa está com crise existencial: quem eu sou, porque eu não sou nada, porque eu não consigo. Tá entendendo? Isso, gente, isso é muito maluco. Essa crise não tá na idade certa, entendeu? E, enfim, mas que o evangelho nos cure, cara, e nos dê segurança para dizer: não, o que eu tenho me basta, o que eu tenho hoje é suficiente para mim, o que eu tenho hoje é suficiente para mim. Deus, ele provê o melhor para mim, Deus sabe o que é o melhor para mim. Que o evangelho nos seja um antídoto para essa loucura. Só antes da gente fazer a finalização, a terceira palavra é vida, hein? Olha aí. Então quem estiver ouvindo vai ter que... Depois de Marco Teles viria exatamente vida. Isso que é processo redentivo mesmo. Porque, olha, eu vou te falar um negócio. Por muito tempo eu pensei que depois de Marco Teles certamente viria morte. Mas, contra Cristo, milagrosamente, depois de Marco Teles vem vida. Quem diria? Então você que está nos ouvindo aí, ó, são as 3 palavras. Você vai ter que ir lá no Instagram do Grego e digitar, ó, eu ouvi o podcast com o Marco Teles, e falar as 3 palavras. Se não segue a gente, já vai seguir, pelo amor de Deus, que a gente tá precisando. Ô Marco, cara, muito obrigado, velho, por esse bate-papo. Esse podcast, assim, já ficou só de participar, já ficou incrível, só de participar aqui com vocês aqui. Assim, muito obrigado novamente por disponibilizar o seu tempo. Nos perdoe pelo problema técnico que deu pra gravar. Tranquilo, cara, acontece, de boa. Aqui é tudo muito rústico, cada um no seu PC, cada um na sua casa, pegando a sua internet e grava um programa aqui, tem que gravar no outro computador. É uma coisa muito, muito simples, mas que a gente tem feito pra glória de Deus, que a nossa intenção é... A gente tem até o nosso lema, né, do Grego, que é: teologia descontraída é a nossa seriedade, né? Que legal. E agradecemos mesmo, assim, do fundo do coração, assim... que a gente poder estar ajudando a divulgar o seu trabalho, que é importantíssimo, porque as pessoas precisam ouvir mesmo o Marco Teles, ouvir João Manô, ouvir esse pessoal do Candeeiro. Eu vou estar seguindo agora também vocês, vou estar conhecendo mais, vou estar postando. Logo eu jogo alguma música deles também lá na análise para recomendação, entendeu? Também. Da hora, legal. E é uma forma também de estar ajudando. Gostei de ter sido convidado, obrigado pelo carinho de vocês. E tamo junto. Obrigado pelo convite, Johnny. Obrigado, Marco, pelo tempo que você se dedica a responder os fãs, que é um negócio que eu e o Johnny a gente até conversou. Eu acho muito bacana essa proximidade que você dá pra gente, essa liberdade, porque parece que a gente acabou de trocar uma ideia ao vivo, mas parece que a gente já se conhece há anos. Obrigado por essa liberdade e principalmente pelo tempo que você disponibiliza para servir a igreja, porque com o seu trabalho você não serve só a sua, você serve a nossa igreja. Por mais distante que a gente esteja, muito do que você faz reflete não só na nossa vida pessoal, mas na nossa vida congregacional, que a gente tenta trazer bons exemplos para dentro da nossa igreja. Amém. Valeu, mano. Valeu mesmo. Obrigado vocês. Valeu. Para você que está nos ouvindo, que Deus abençoe você. Que você tenha aí uma semana, um mês abençoado, que você possa cada vez mais dedicar a sua vida a Deus, né, a glorificar o nosso Senhor, assim como o Marco já explicou aqui pra gente. O que é suficiente pra gente é Cristo. O resto é o resto. Bom, meu nome é Claudione Colevati e eu vou terminar com uma parte aqui do texto da página 94 do livro do Marco, que é bem no final, antes da explicação sobre o autor, que fala o seguinte, abre aspas: faça da sua arte um meio de tornar Cristo e seu evangelho admiráveis aos que te escutam. Seja um servo dele
e de sua igreja, e aprisione a vanglória artística que tenta te enganar quanto ao valor que ela julga que você possui. Valor mesmo tem Cristo. Nós somos apenas mendigos. Esta é a verdade. Fecha aspas. Meu nome é Júnior Pavanello e eu encontrei vida após o gospel. Meu nome é Marco Teles, sobe os créditos. Suas linhas de amor.